Verão chegando, férias escolares, festas de fim de ano. Hora de viajar. E é nessa hora também que começa o drama de quem tem animal de estimação. O que fazer? Levar? Deixar numa creche? Segundo ONGs que trabalham com resgate de animais, os casos de abandono crescem cerca de 70% nesta época do ano. Para quem não quer deixar os bichinhos em hotéis especializados, a solução pode ser a ajuda de amigos e parentes ou mesmo levar os animais a tiracolo. O gato com nome engraçado, o Churrasquinho, é o xodó da Renata, mas quando ela viaja com a família, prefere deixá-lo em casa. Se a gente leva ele numa viagem de avião, de carro, por muito tempo longe, ele fica muito estressado, então não é bom. É ali que ele se sente mais confortável e para isso a Renata conta com a ajuda dos amigos. Quem cuida dele na minha ausência é a minha secretária, que a gente chama da avó dele, né? A minha vizinha, que é a síndica do prédio, ela tem a chave, passa aqui, troca areia, troca comida. Mas tem gente que prefere levar o bichinho na viagem. Para isso, tem regra também. Para garantir a segurança deles e respeitar as leis de trânsito, animais no carro só dentro da caixinha ou com cinto de segurança. É como se fosse uma coleira. Então você já compra, já vem o peitoral, que você amarra no peito do animal e prende no cinto de segurança. É mais seguro que a caixinha. Quando o William viaja, a cachorrada vai junto. São 4 e cada animal vai de um jeito. Primeiro eu coloco sempre os poodles grandes, porque eles são muito mais tranquilos, né? O Shih Tzu vai em segundo e por último é o Pedro, porque você coloca ele na caixa, ele começa a latir e não para. Viajar e deixar eles em casa não dá. Não dá, é melhor levar junto, todo mundo feliz. Bom, para falar sobre esse transporte dos pets e sobre como cuidar do seu animalzinho durante as férias, a gente conversa com o veterinário Mário Marcondes. Mário, bom dia. Eu não vou nem falar sobre essa turma ruim aí que abandona o bichinho porque não sabe o que fazer com ele durante as férias. Esses não merecem nenhuma citação. Vamos falar do pessoal que vai levar o animalzinho durante a viagem de família. É complicado, né, Mário? A gente viu aí o poodle no cinto de segurança, o outro colocado numa cadeirinha. A gente sabe que eles não vão ficar assim durante muito tempo. Existem essas casinhas especiais, essas caixinhas de transporte, que o ideal é sempre mais seguro, né? Então é bastante importante. O cinto especial para pets, ele é interessante, ele é próprio para o animal, mas não é tão seguro quanto a caixinha. A caixinha bem ventilada, com aberturas laterais, elas são realmente o método mais efetivo no transporte desses animais, né? Porque o animal tem que ter um espaço interno para se locomover, né? Então a escolha dessa caixa também é importante, né? E é um ambiente arejado e pode ter água, tem algumas que têm dispositivos especiais com água para o animal beber, né? Então, acaba sendo bem mais eficiente. Agora, quando a viagem é de avião, a coisa complica mais um pouquinho, né? Porque aí é um deslocamento, autorizações, tem que pensar 2 vezes quando o assunto é avião. Exatamente. É bem mais complicado que pegar um carro, por exemplo. Exatamente. Então, a gente recomenda que pelo menos 60 dias antes da viagem já se comece um planejamento dos documentos para tirar. Existe passaporte para o animal. Esse ano já é válido o passaporte internacional, que precisa microchipar o animal. Né, não tem cinto de segurança, mas tem essa caixinha aqui, né, Mário? Exatamente. Essa caixa é uma caixa de transporte que pode ser utilizada tanto para transporte em veículo quanto para avião. E avião a gente recomenda que tenha parafusos laterais prensando, porque esse tipo de caixa com aberturas, ela pode durante o voo, perigo, o cachorro, o gato pode tentar alguma abrir. Turbulência, isso pode desconectar, então é importante ser fixado, né? E para transporte aéreo também precisa ter a carteira de vacinação. Exatamente. A vacina contra a raiva ela é obrigatória, tanto para transporte entre as cidades aqui no Brasil, quanto para o transporte internacional, né? É importante, a vacina de raiva precisa ser feita sorologia, 30 dias depois da vacinação. Alguns países exigem isso. Então, por isso da importância de estar planejando isso pelo menos 60 dias antes. Então, para quem vai viajar agora no Natal, por exemplo, já não daria mais tempo caso o animal não tenha vacinação contra a raiva. Para alguns países, né? Alguns países exigem a sorologia e ela pode demorar 30 dias para sair o resultado. No Brasil? No Brasil. E tem um detalhe, Aline, tem um detalhe. Se a pessoa for viajar para países europeus, por exemplo, tem a questão da quarentena, né? Não dá para a gente chegar com o bichinho, ele não entra imediatamente. Ele fica durante um tempo com a vigilância sanitária dele.
eles. É bastante importante consultar o consulado do país que a pessoa vai viajar para justamente saber essas informações, esses detalhes para poder fazer um planejamento. Então, muito importante, 2 meses antes, estar planejando com a companhia aérea, com o país de origem, para levantar direitinho os documentos. E alguns países exigem um microchip, é isso? Embaixo da pele do animal? Exatamente, é um microchip que vem com um leitor digital, né? E esse leitor, dentro de um site da empresa do microchip, você cadastra os dados do animal, endereço, se ele foi vacinado, estado de saúde, e isso vai junto ao passaporte, esse número desse microchip, né? Então é padronizado nessa região do pescoço do animal a aplicação do microchip, que é rápida, é um grãozinho de arroz. Dói um pouquinho? Não, é uma aplicação como uma vacina, né? E aí com o leitor, esse microchip é lido, o número, aí vai sair o código do país e o número, que cada animal tem o seu número exclusivo. Depende, para quem já gosta de viajar, o ideal é já colocar esse chip desde sempre, porque surgindo uma oportunidade, uma viagem, não tem que correr para fazer isso, exatamente, né, Então é importante porque aí deixa preparado. O passaporte muito caro, válido. Muito caro? Não, não é caro. É por volta de 40, 50 reais, você fica com o microchip para a vida inteira, né? Essa caixinha, Mário, quanto tempo o animalzinho consegue ficar dentro dessa caixa? Essa caixa, ela pode ficar, o ideal é por volta de 3 a 4 horas, né? Isso numa viagem de carro, né? Numa viagem de avião, existem casas especiais que vêm com dispositivo com água, que também é importante o animal se hidratar. Então, de repente, uma viagem de 12 horas, é importante ter também o dispositivo de água. Você recomenda um remedinho, um calmante qualquer para cachorro, para gato? Pode ser utilizado, só que sempre com receita de veterinário, né? Porque tem alguns calmantes que podem sedar muito o animal e isso pode ser perigoso, pode dar arritmia. Então sempre o animal tem que ser avaliado por um veterinário antes de viajar para saber se pode ser apto a fazer a medicação ou se vai tomar uma medicação para enjoo ou um sedativo. Então tudo isso o veterinário vai estar orientando adequadamente. E a sua sugestão para esse algodão é qual, Mário? Então, na verdade, nas festas de final de ano, quando a gente observa muito fogos, né, de artifício, existem alguns animais que descompensam de doenças prévias, como convulsão, problemas de coração. Então a gente acaba colocando esse algodão, né, no ouvido do animal e pressiona para o conduto auditivo estar protegido desse barulho, né? Então a gente pede para deixar num local adequado da casa, arejado, protegido do barulho, né? E esse algodão ele vai estar protegido do conduto também. Isso faz com que o animal tenha menos estresse possível para esses fogos, né? E nós estamos de volta com o veterinário Mário Marcondes, que conversa conosco sobre os cuidados com os pets nas férias. Mário, a gente falou bastante dos cachorrinhos para nos acompanhar durante a viagem. Agora, tem os gatos, né? Os gatos têm aquela coisa, eles gostam muito da casa, são apegados ao seu cantinho ali. Vale a pena levar um gato para uma viagem de férias? Depende. Se o animal for um pouco estressado, vale a pena às vezes ficar em casa, pegar uma pessoa de confiança, um familiar, um vizinho, e ir depositando o alimento para o animal, ter horários específicos, 3, 4 vezes por dia para ir checar se o animal está tudo ok, né? Então, às vezes uma viagem estressante para um animalzinho pode não valer tanto a pena e manter esse animal dentro de casa é uma opção válida. No caso do gato, o hotelzinho também não é bacana, que ele não vai se adaptar em tempo. Existem hotéis para gatos, né, específicos que têm áreas para gato. Mas o gato ele é um animal mais independente, ele gosta do espaço dele, ele não precisa tanto dos donos, então por isso que nos grandes centros as pessoas estão pegando mais gato para cuidar, né, porque ele precisa de espaço reduzido e ao mesmo tempo também não precisa tanto contato do dono ao longo do dia, que às vezes pessoas que trabalham muito, então ao longo das viagens pode ser uma opção ficar em casa. Já o cachorro é o contrário, né? Super dependente, às vezes chega até a ficar doente, em depressão, quando fica aí distante dos seus donos, né? No caso dos cachorros, doutor Mário, quando há de se levar em consideração o tempo de viagem de carro, quando na verdade o deslocamento pode realmente fazer mal para o bichinho, mesmo que se tome aí os cuidados que você já indicou pra gente? Exatamente. Então a gente tem a opção dos hotéis também, né? E no caso dos cães, com muitas atividades para os animais, piscina, atividades com monitores, porque justamente eles precisam de o tempo ser ocupado pela ausência desse dono. Encarar uma viagem para o Nordeste, por exemplo, pegar o carro aqui em São Paulo, encarar 2.500 quilômetros até a Bahia.
mesmo que vá parando, para o cachorro é muito ruim, né? É ruim. Então, às vezes, tem que deixar uma adaptação desse animal ao veículo. Então, o que a gente recomenda, uns 10, 15 dias antes, andar com o animal em horários distintos dentro do carro, para ele acostumar com o balanço do carro, né? Ar-condicionado do veículo é muito importante também. Por quê? Porque, assim como o ser humano, você vê o caso dessa criança, né, que teve esse aumento de temperatura no veículo, o animal pode acontecer a mesma coisa, né? Então, existem carros que no porta-mala tem o ar-condicionado também, o que é o ideal, né? Com essas caixas de transporte bastante ventiladas para evitar a hipertermia, que é bastante grave. Não, o cachorro gosta de ir com a cabeça para fora, né? Aquela lingona balançando. O ventinho na cara. Ventinho na cara. Que na verdade é totalmente contraindicado. Não é bom. Ah, não? Pode cair o animal, pode causar acidente, pode causar otite, que é uma inflamação do ouvido, né? Que é bastante comum nas clínicas veterinárias chegarem com esses problemas, né? E a gente vê nas estradas, às vezes, quando vai para o litoral, trânsito, e muitos animais com a cabeça para fora, mas é até proibido também. As pessoas podem tomar multa por isso, tem que andar com o animalzinho ou na cadeira de transporte especial para animal, cinto de segurança e a caixa de transporte, que é o ideal, né? Tá certo. Veterinário Mário Marcondes, obrigado pela visita, foi um prazer. Foi um prazer, eu que agradeço.